Aí, moçada, bom, hoje o papo, como sempre, é um papo reto. Vou falar sobre o histórico de evolução das bikes, desde 1800 até 1960. 1960 é quando a configuração da bike fica muito próxima das que hoje nós encontramos no mercado. Durante o vídeo eu vou citar alguns anos em que ocorreram as inovações, mas é um referencial, porque existem na internet muitas divergências a respeito de anos onde ocorreram essas inovações. A intenção é apresentar as principais inovações e só vou avisando, né? Eu consegui muito material que vai render muito vídeo sobre provas, tecnologias e um detalhamento mais técnico. Mas não esperem nesse vídeo detalhamento técnico. A intenção é passar de uma forma rápida sobre as inovações que foram ocorrendo ao longo do tempo. E vamos, que tem assunto. A bike foi inventada pelo alemão Karl von Drais em 1817. Ela recebeu o nome de Draisiana devido ao sobrenome do inventor. Ela basicamente, como vocês estão vendo, ela tem uma espécie de viga com duas rodas ligadas, um banco e um encosto para o peito para evitar que o ciclista, se assim podemos chamar, caísse para frente. E adicionalmente tinha o guidão. Para mover-se, o ciclista ele patinava usando as suas pernas. Em 1858 foi a época denominada velocípede. Basicamente instalaram pedais em uma das rodas, ou a roda traseira ou a roda dianteira, e a pessoa ia pedalando diretamente sobre a roda. Adicionalmente foi incorporado um breque. Esse breque ele se posicionava sobre a borracha maciça em um dos pneus. Nesse período também apareceram os ciclistas que gostavam de velocidade. E para ter velocidade, eles começaram a utilizar rodas grandes. Por quê? Pedalando diretamente sobre uma roda grande, a cada pedalada o giro era maior, consequentemente tinha mais velocidade. Em 1886, John Kemp Starley produziu a primeira bicicleta de segurança. Ela ganhou um nome muito interessante, que foi chamado Hoover. Era uma bicicleta que tinha as duas rodas do mesmo tamanho, consequentemente o ciclista ficava numa altura não tão alta como anteriormente. E esse nome bicicleta de segurança, ela foi concedida porque, conforme vocês estão vendo, para quem pedalava naquela bicicleta com roda grande na frente ou pequena atrás, ou vice-versa, sempre com o centro de gravidade elevado do ciclista, eventualmente tinha problema de dirigibilidade e o ciclista eventualmente encontrava o chão. Outro aspecto do lançamento nessa bicicleta Hoover foi o uso de corrente. Então, conforme você pedalava, aí o centro de pedalada ficava no centro da bicicleta, a roda traseira ela se movimentava. Em 1914 apareceram duas grandes novidades. A primeira foi a roda livre. Até então, toda vez que a roda ficava girando, o pedal girava junto, seja em subida, seja em descida. E o ciclista sofria muito, até porque podia ter uma canelada. Outra vantagem que apareceu à época foi que agora a bike tinha duas engrenagens, sendo que era um pinhão de cada lado da roda. Então o ciclista podia escolher qual a marcha que ia usar, mas para isso ele tinha que descer da bike, tirar a roda, inverter, encaixar a corrente e seguir em frente, já com uma nova marcha escolhida. Se passou pouco tempo, os pinhões foram colocados do mesmo lado da roda da bike, como é atualmente. Na época se tinha 2 ou 3 pinhões. O ciclista tentava trocar, em alguns casos sentado mesmo, ele enfiava a mão lá na roda traseira, mudava a corrente de lugar, ou então eventualmente ele parava em algum lugar e trocava a corrente de pinhão, e aí aproveitava para tentar dar uma ajustada na corrente. Mas de toda forma, esse período foi caracterizado por correntes que saíam fora dos pinhões com razoável frequência. Em 1920 apareceu o road brake, que é um tipo de freio muito parecido com o que tem hoje ainda em algumas bikes. Ele atua sobre o aro e utiliza o conceito de borrachadura. Outro ponto de melhoria foi que a troca dos pinhões ainda ocorria de forma manual,
mas foi desenvolvido um mecanismo que ajustava a tensão da corrente, onde eu tinha um esticador que ficava próximo ao movimento central e era acionado por uma alavanca. Entre 1924 e 1925, uma fábrica de bicicleta chamada Âncora criou uma novidade, que foi denominado câmbio Vitória. Esse câmbio ele utilizava um esticador com mola e trocava a corrente nos pinhões através de um dispositivo que ficava no comando central da bike. E para fazer a troca de pinhão, bastava apenas pedalar para trás. Como usava a mola no esticador, a corrente estava sempre ajustada. Em 1928 foi lançado o câmbio francês Simplex. Ele era baseado em um sistema de polia única não dentada e era acionado por cabo. Nesse modelo já não tinha mais a necessidade de se pedalar para trás para realizar a troca de marcha. Em 1946, a Campanolo lançou o câmbio, denominado Corsa. Esse câmbio era composto por duas hastes que ficavam posicionadas na parte inferior, próxima à roda traseira. Uma das hastes abria a blocagem para poder ocorrer a movimentação ao longo da gancheira e assim manter a corrente tensionada conforme o pinhão escolhido. A segunda haste movimentava a corrente lateralmente e assim posicionava sobre o pinhão desejado. Se dava uma pedalada para trás e a corrente se encaixava. Para finalizar a troca, movimentava-se a primeira haste novamente para travar a blocagem. Em 1950, a Campanolo, que anos antes havia lançado o câmbio Corsa, aperfeiçoou esse câmbio e lançou o novo câmbio Robé. Basicamente, o câmbio Robé ele tinha apenas uma haste no lugar das duas que eram utilizadas anteriormente no câmbio Corsa. Bom, o funcionamento era, para a época, muito simples, né? Que depois de você selecionar a marcha pela haste, você dava um giro no pedal para trás para efetivar a mudança de pinhão. Bom, para os dias atuais esse câmbio era muito complicado, mas para a época foi um avanço extraordinário. Estamos dando uma olhada aí numa bike do início dos anos 60, teve um reposicionamento, uma melhoria da posição do câmbio, pé de vela, pedais, a parte dos pinhões, né, das marchas disponíveis que aumentaram substancialmente. O próprio quadro ele foi melhorado com o tempo, já tinham soldas mais bem desenvolvidas, a parte de freio teve um avanço. Então, no geral, nos anos 60, nós tivemos uma incorporação de muitas das tecnologias que vieram sendo desenvolvidas ao longo do período, incluindo o tipo de corrente e assim por diante. Bom, nós vamos dar uma parada aqui nos anos 60 e, se for o caso, nós fazemos um novo vídeo da continuidade desse assunto, dos anos 60 até os tempos atuais. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo. Foi uma pequena viagem no tempo com alguns itens que nós consideramos que mereciam ser registrados. Valeu, pessoal!